Bem-vindos ao canal Candeia e Luz. Nós estamos chegando ao final do ano e eu acredito que ele trouxe muitos aprendizados para muitos de nós. E nesse momento eu quero conversar sobre algo que está mudando a minha vida e de outras pessoas de uma forma silenciosa, que é a jornada da autotransformação. Você tem observado isso? Que essa revolução silenciosa, ela é real, não está na mídia, mas está acontecendo. Está acontecendo porque tem pessoas como você, como eu, que está querendo transformar a própria existência, a sair de um grande jogo de ilusões, a querer se conhecer, a evoluir. Só que nessa caminhada, nós precisamos primeiro conhecer os obstáculos. E para poder vencê-los, nós temos que ter muita coragem de iniciar essa jornada. E nesse episódio, eu quero compartilhar com vocês as minhas conquistas, já que eu posso trazer aqui resultados palpáveis, concretos, a partir dessa revolução que está acontecendo na minha vida e de muitas pessoas. E hoje, este conteúdo é para te inspirar, é para você refletir e você prosseguir e fazer parte dessa comunidade que está revolucionando a existência como ser humano. Nesse momento da paradinha de avaliação do final de ano, é normal todos nós, em algum momento, aqueles principalmente que fizeram uma listinha de metas lá no início do ano, para parar, para verificar se elas foram alcançadas, se algo não aconteceu, por que não aconteceu, né? O que foi deixado para trás. E, honestamente, você com você mesmo fazer esse balanço, se houve o seu esforço de mudança, se houve evolução ou se as coisas ainda estão difíceis de serem alcançadas. Porque são desafios que todos nós, dentro do momento de que nós queremos ter esperança, queremos colocar energia para algo bom acontecer e se realizar e concretizar. Então, quando nós estamos também na jornada do autoconhecimento, a gente faz todo esse movimento que é uma verdadeira revolução. Essa revolução, ela é silenciosa, mas ela é intensa no coração. Pode ser que os outros não encontrem de uma forma muito reveladora o que está acontecendo no nosso interior. É fácil quando a gente coloca um desafio, por exemplo, de construir uma casa, ou de procurar um novo emprego, ou de fazer uma mudança de cidade, ou fazer um investimento na saúde, seja o que for. Às vezes essas questões que a gente coloca como um grande desafio de melhoria na vida são perceptíveis. Mas aquela meta de evolução, de expansão de consciência, de evolução espiritual, essas vezes não estão disponíveis para os olhos das outras pessoas. Mas quem está vivendo sabe muito bem fazer esta avaliação no final do ano, se algo avançou ou se algo ficou para trás. Então é por isso que hoje eu quero aqui com vocês compartilhar essa jornada que não começa do dia para a noite, ela não é uma coisa mágica que basta querer que nós no ano vamos estar já celebrando grandes resultados. É passo a passo, gradativamente, nós vamos
descobrindo não só os aspectos difíceis dessa jornada, quanto a questão de você também ver os benefícios. Você vê os fatores de mudança que isso nos traz. E eu destaco aqui que na minha jornada, que não começou neste ano, é muito tempo, só de uma forma objetiva, de buscar métodos, de buscar conhecimento, de buscar práticas, fazem 5 anos que eu estou dedicada a fazer essa jornada do autoconhecimento. Agradeço muito algumas escolas que me proporcionaram dar um pouco os saltos, né? Fazer com que algumas etapas fossem aceleradas, que foram os conhecimentos da trilogia analítica e o método Mãe Chan, porque facilitou muito, como se eu tivesse equipada com esses conhecimentos, essas ferramentas, para mim fazer o mergulho interior. Igual a pessoa, né, que quer fazer um mergulho em alto mar, ela tem que ir com os equipamentos apropriados para aguentar a pressão, né, e descobrir as maravilhas que existem no fundo do mar. É a mesma coisa. Às vezes nós precisamos dessas âncoras, né, desses pilares, e eu agradeço porque tanto a trilogia analítica como o método Mui Chan me ajudou muito a chegar nesses resultados. Mas vamos lá. Eu quero aqui compartilhar algumas conquistas que ao longo desse período, mas é assim, nítido para mim já neste momento da jornada, perceber que foi uma conquista. Não que os problemas desaparecem, os traumas desaparecem, esses padrões não estão interferindo. Sim, eles continuarão até o último dia que eu estiver aqui nesse planeta. Porém, quando você entra em contato com eles, quando você os revela a nível de consciência, fica muito mais fácil. A gente aprende a lidar com eles. Aprende a diminuir a força da influência que eles têm negativamente em nossas vidas. E eu gostaria aqui de pautar para vocês algumas dessas características, dessas dificuldades que eu deparei no início da jornada. É como eu disse, no início, muita coisa que a gente estava escondendo, que estava lá, lacrado, né, com a nossa censura ou com a nossa projeção, seja lá o que for o mecanismo psíquico que a gente usa para a gente fugir da nossa consciência. Mas que quando você está com coragem, procura estar em contato e quer realmente ter essas respostas mais profundas, então a gente vai se tornando mais consciente. Isso é um verdadeiro processo de transformação, processo de cura, né? Então, por exemplo, antigamente, assim, de uma forma até tinha uma parte de consciência e tinha uma parte de inconsciência. Por exemplo, eu queria controlar o incontrolável. E isso é traduzido muito fácil, né? Numa linguagem psíquica, como sendo megalomaníaca. Então, é uma arrogância muito grande querer controlar aspectos que não são controláveis. E à medida que eu fui percebendo que eu tinha esse tipo de comportamento, de pensamento, eu fui buscando aprofundar o que estava por trás disso. E à medida que isso vai se tornando um processo de interiorização e busca de resposta, você vai sentindo que isso é uma característica que só te faz sofrer, faz você ficar muito ansiosa
e você quer controlar o presente, o futuro, e isso aí torna-se uma carga muito pesada. Então, à medida que eu fui afrouxando esse tipo de característica, que eu fui permitindo reconhecer esse padrão e aprofundando, obviamente, você vai em camadas mais profundas, eu percebi que hoje eu estou mais leve. As minhas decisões, elas já têm um outro tipo de bússola. Eu considero hoje que minhas escolhas estão mais leves, estão mais coerentes, e eu estou no outro patamar, né? Que tem esse aspecto de excesso de controle, também não é o extremo, mas simplesmente deixar fluir, saber o que está sobre a minha decisão e o que não está, que não me pertence. Isso te dá uma tranquilidade enorme, uma leveza enorme, e você deixa de ser também menos arrogante. Um outro resultado que eu considero que eu avancei muito é em relação à afetividade. Eu já falei em outros episódios aqui, né? Dessa minha dificuldade, dessa fuga de estar recebendo e dando afeto, que afetou muito, principalmente, a minha relação com as pessoas. E hoje eu entendo que essa dificuldade, esse desconforto foi um grande professor na minha vida. E durante esse caminho, eu consegui ir bem fundo do porquê eu estava afastando o afeto, essa manifestação de amor que vem da minha essência divina. E é uma característica que está presente em toda a humanidade. Só que muitos não têm essa consciência, não sabem que nós estamos dando contra a nossa verdadeira essência divina, que nós prejudicando, combatendo de diversas formas, negando. E à medida que a gente vai abraçando as nossas sombras, as nossas vulnerabilidades, a gente vai afrouxando, vai entendendo e vai acolhendo esse fluxo que é muito lindo, é muito agradável. Se eu soubesse disso, né, eu talvez tivesse melhorado muito a minha relação com a vida, a minha relação com as pessoas, a minha relação com as coisas. E isso, posso dizer hoje, isso tem trazido, essa consciência tem trazido, a aprender a se olhar no espelho, tem criado em mim mais compaixão por mim e pelos outros. Então, hoje eu percebo que eu estou mais aberta, eu estou mais autêntica nos meus relacionamentos, assim como eu permito sentir a energia do fluxo da vida, do amor em mim. E esta vibração só traz alegria. É uma coisa íntima, mas que quando ela é verdadeira, quando ela está presente na nossa consciência diária, aqui nos nossos momentos, ela flui, ela expande, ela aparece no nosso semblante, aparece na nossa voz, aparece em tudo. A gente reage de uma forma muito diferente. Isso é resultado de um trabalho intenso, diário, de interiorização. E o que ajuda hoje isso? É a meditação profunda, são as práticas de interiorização que levam a resolver temas que são identificados quando nós vamos, de fato, entrando dentro de nós
e deparando com as questões que são os nossos desafios diários. Então, nós estamos, através da energia, através de um trabalho de consciência, de autoanálise, de autotransformação, nós vamos entrando em contato com todas essas questões e descobrindo nossos entraves. E esses entraves que vão aparecendo nos nossos relacionamentos, nas nossas reações emocionais, que às vezes nos causam depressão, nos causam tristeza, nos causam medo, nos causam raivas. Então, são diversas questões que estão aí, no nosso cercado por todos os lados, que faz com que a gente tenha essa capacidade de buscar as causas. Pessoas que vão procurar terapia, outros vão procurar, né, aconselhamento, outros vão buscar vários métodos e caminhos. Eu encontrei o meu, assim como os outros podem encontrar de diversas formas, coragem para poder fazer esse auto-julgamento e essa autotransformação. Mas também é muito comum a gente deparar aqui, não só eu, como muitas pessoas, que ficam paralisadas pelo medo e fica com medo da verdade. Esse é um grande obstáculo, medo da verdade. Porque quando você começa a se conhecer, vai ver coisas feias, vai ver coisas que assustam. Nós vamos ver padrões que foram herdados dos nossos pais, ou mesmo lá atrás, né, de outras gerações. Nós vamos ver medos profundos, nós vamos ver características negativas que a gente vê nos outros, mas não vê na gente, né? Então, são partes nossas que nós estávamos rejeitando. E quando a gente começa a ver isso, a gente sente um desconforto muito grande com essa descoberta e muita gente recua. Recua depois, fala assim, não, depois eu vou ver. É a hora que muita gente abandona as análises, os tratamentos psicológicos, e às vezes vai querer, de uma forma mágica, né, achar que esse autoconhecimento não é para mim, né? E começa aí ter um processo de fuga. Então, a gente tem esse instinto, sim, mas para quem realmente está com aquela vontade de ir além, passa por ele, passa por esses medos, né? Tem um outro obstáculo que é a ilusão de não ter tempo. Não, eu não tenho tempo para meditação, não consigo fazer isso, nem para terapia, nem para interiorização. Mas eu tenho tempo para você buscar os prazeres da vida, a ficar rolando na telinha, né, nas redes sociais, a fazer imersão nas séries, né, das plataformas que estão aí, né? Porque é muito mais fácil, mais prazeroso do que ficar com tempo para você ver seus conflitos internos, para ver aquilo que está te adoecendo, adoecendo sua alma, adoecendo o seu corpo, porque não é barato o fato da gente ficar escondendo essas questões que estão dentro da gente, dentro das nossas células, dentro dos nossos registros celulares, porque cada conflito interno, cada questão que eu não estou querendo ver, está me adoecendo em alguma dimensão, em alguma coisa. E depois aparece, né? Aparece as crises, aparecem as doenças, e no fundo, tudo isso é sintoma de autossabotagem, auto-boicote. E aí a gente usa o desculpa de não ter tempo. Confesso para vocês que levar a sério a meditação
sério mesmo, de fazer diariamente, com profundidade. E hoje eu entendi exatamente o conceito do que é meditação. O Moitian me trouxe muito essa assertividade, essa prática, e dentro de conceitos que são inovadores, né? Que traz aí as premissas da nova humanidade, da nova espiritualidade. Então, eu me incluo aí como uma pessoa que estou feliz, realizada com essas práticas, porque me ajudaram muito a mergulhar nessas camadas mais profundas, né? Então, tudo também na sua vida é uma decisão. O que você prioriza para a sua evolução? Você prioriza? Porque quando a gente prioriza, nada mais importa. Esse tempo seu de interiorização, ele é sagrado, ele é diário. E é daí que vem a nossa força, é daí que vem a qualidade de vida. E os benefícios desse trabalho interior é como se nós estivéssemos entrando nessas camadas mais profundas e tudo aquilo que foram jogados com camadas, como se fossem camadas de cimento, a gente vai ali como se fosse uma britadeira, né? Tirando, trazendo uma nova energia, fazendo circular em nós mais luz, trazendo essa disposição, essa vitalidade, essa alegria, né? Por estar se sentindo mais ciente, mais consciente de tudo aquilo que faz parte do nosso ser, né? E aí, enquanto personalidade, você vai sentindo uma diferença enorme na qualidade dos seus pensamentos, dos sentimentos. Eles se tornam mais lúcidos, mais presentes, a gente fica mais atento. Tanto que quando a gente sai de um padrão, né, por exemplo, emocional, que a gente cai aí, oscila o tempo todo nas emoções. Então, quando você é aquele dia que não está nada bem, que você se descontrola, o que acontece? Você rapidamente percebe o padrão. Você rapidamente percebe que a energia caiu de vibração. Então, qual é a sua escolha? Você já tem ferramentas, você já tem conhecimento, você já encara aquilo como seu, e aí você vai lá no seu cantinho, né, no seu momento, e você vai lidar com isso. E quando a gente não quer ficar com essa carga negativa, né, acumulando nas nossas células, esse é o trabalho que a energia faz. Então, você sabe fazer um processo de limpeza. Esse é o trabalho que a consciência e a energia trazem para nós. Então, a qualidade de vida, ela vem dessas práticas. Então, é importante também você saber que o tempo é você quem faz. Então, isso é uma grande desculpa que muitas pessoas colocam, que não tem tempo para o autoconhecimento. Não, isso é coisa você que é aposentada, você. Isso aí é uma grande desculpa de quem não quer, não está com coragem para poder se tornar um ser humano melhor. Uma outra dificuldade nesse caminho é quando nós deixamos o sentimento de culpa ou do auto-julgamento nos dominar, né? Então, é aquele tipo de pensamento. Eu deveria ter feito isso antes. Eu perdi muito tempo na vida. Não, eu não sou digno dessa transformação. Eu sou um simples ser humano cheio de defeitos. E, às vezes, esse tipo de pensamento te mantém preso. E você fica aí, repetindo, né? Passa-se o ano e essa culpa está te paralisando e você não começa o autoconhecimento real. Então, quando nós estamos começando esse processo, a gente tem que ter muita compaixão conosco mesmo.
tem que ter muita autoaceitação. E não se colocar num tribunal de condenação e achar que nós não merecemos, nós não somos dignos de ter, né, essa realidade que às vezes nos envergonha, que às vezes nos entristece, mas como ser humanos, a gente vive aqui um patamar de dualidade, a nossa personalidade tem sim muitas dificuldades, né, que a gente precisa superar, mas é aí, exatamente nesse lugar, que nós precisamos estar tranquilos de ver que nós podemos sim superar esse sentimento de culpa, de autopunição, e merecemos estar num lugar melhor. Então, isso aí é um ponto que aparece e que a gente tem que encarar e que superar. Existe também um outro momento que a gente depara que é um grande obstáculo, um grande desafio, é que nós queremos a busca pela perfeição. Tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar resolvido, como se tivesse uma linha de chegada perfeita, né? Ali, aquele lugar, eu tenho que buscar, não posso fazer nada errado, e que esse autoconhecimento pode estar sendo prejudicado porque nós não estamos sabendo lidar com os erros, com as imperfeições. E isso é uma ilusão, porque nós vamos errar, sim, muito. A gente tem caídas, recaídas, subidas, melhorias, esse é o tempo todo. Então, essa ilusão de que tudo tem que ser lindo, perfeito, maravilhoso, não acontece assim. Tem dia que numa meditação você não concentra, você não mergulha, tem outro momento na interiorização que você está fazendo uma resolução profunda, de repente você esquece do horário, você faz aí alguns movimentos que são naturais num processo de autotransformação. Isso não é motivo para a gente desistir, né? E um último obstáculo que eu gostaria de citar aqui é que como se fosse uma coisa de gente privilegiada, né? Pessoas que estão nesse caminho é porque já estão no outro patamar, que já é como se fosse pessoas que merecessem mais, tivessem melhores que os outros. Isso também é uma outra grande ilusão, e eu acredito que a maior riqueza que você possa conquistar na sua vida é conquistar você mesmo, é você se autoconhecer, saber que para isso não custa dinheiro. Você não precisa ser rico, você não precisa ter dinheiro sobrando na conta. Por quê? Observar seus pensamentos, observar seus sentimentos, reconhecer os seus medos, isso não custa dinheiro. Ele é acessível a todos, o autoconhecimento. Qualquer pessoa pode começar. Qualquer pessoa pode fazer essa jornada sem nenhum custo. Não precisa pagar guru, não precisa fazer viagens para lugares sagrados, não precisa nada. Às vezes, no dia que você coloca sua cabeça no travesseiro, você faz uma revisão do seu dia para ver se seu dia foi bom, se seu dia não foi bom, que hora que você perdeu o controle, o que você devia ter feito melhor não fez, por que você foi agressivo, por que você foi omisso. Só esse momento de você fazer esse review, né, do filme do seu dia, você já está fazendo autoconhecimento. Isso é acessível, basta você querer. Então, são muitos os fatores, não dá aqui para mim ficar estendendo demais, mas muitos desses eu deparei com eles. Tive que encará-los e tive que superar. Então, se você reconhece que você também tem esses obstáculos, isso não é falha sua, é apenas um padrão. E esse padrão é um padrão humano,
que pode ser transformado, pode ser mudado. Quando nós estamos buscando esse caminho, fazendo esse mergulho, que todos os respostas estão dentro da gente, nós também vamos tendo as alegrias das conquistas. E hoje eu posso dizer para vocês, com muita sinceridade, olhando nos olhos de cada um de vocês que está aqui me assistindo, vale muito a pena quando nós vamos conseguindo integrar aquelas nossas partes quebradas, aquelas sensações, sentimentos que estão mudando de vibração. É um estado de paz, é um estado de alegria, é um estado que eu gostaria que todos nós, pelo menos alguns momentos da nossa vida, dos nossos dias, das nossas horas, a gente pudesse vibrar. É isso que eu digo que o meu instrutor, o Delci Jardim, ele coloca muito essa imagem de que nós estamos tão desintegrados, tão distantes, aparentemente tão distantes, né, do nosso ser, que a gente precisa fazer esse trabalho diário de ir alargando, né? À medida que a gente vai lidando com cada aspecto que a gente considera negativo aí da nossa experiência humana, a gente vai abrindo espaço aqui na nossa estrutura espiritual, energética, para vir essa camada de fluxo de energia que está vibrando no nosso ser espiritual, nosso ser divino, e o que a gente chama aqui na nossa linguagem, né, da luz. A gente começa então a sentir a luz no nosso corpo, a sentir essa vibração e silenciosamente nós vamos estando expandindo e sendo o que verdadeiramente viemos para cá ser. É ser um ser espiritual vivendo essa experiência humana. E isso é muito bonito porque eu não estou sozinha nesse caminho. Tem muita gente que está, né, que já até está em camadas mais profundas de consciência. Eu sei que ainda vou chegar lá, que eu tenho esses desafios, eu estou apenas no início dessa jornada mais profunda, mas que já me traz muitas realizações. Talvez, né, eu ainda não fiz nenhuma enquete do ponto de vista de pesquisa científica, mas eu sinto que quem está à minha volta tenho certeza de que algum aspecto de melhoria eles perceberam em mim. E se isso é possível, então é possível nós conquistarmos mais. E nesse momento de fim de ano, não tem como a gente ignorar a existência desse ser que veio para esse planeta, que foi o Jesus Cristo, e ele só trouxe uma grande mensagem, né? Que foi a mensagem do amor. E trazendo aí o desafio de primeiro amar a nós mesmos, amar o outro, porque quando nós fazemos esse movimento interno e externo, nós estamos amando a fonte criadora. Nós estamos irmanados, fluindo de acordo com esta energia crística que está aí disponível para todos. E esse é meu desejo, que cada um consiga, cada vez mais, com sua jornada do autoconhecimento, trazer um pouquinho dessa luz, dessa energia no seu coração e expandir nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus projetos, na sua relação com o mundo, com as coisas, com os reinos, porque isso é o ser. Então é por esse grande projeto de autoconhecimento que eu estimulo você a continuar,
a buscar realmente essa transformação mais profunda e seja mais um nesta grande comunidade de pessoas que encararam o autoconhecimento como sendo a maior riqueza, a maior conquista dessa existência. E que este final de ano você se dê esse presente. Esse seja o seu presente de Natal. E coloque lá, na listinha de metas, você evoluir espiritualmente. É tudo que eu desejo. Espero que vocês tenham excelentes momentos de reflexão. E se vocês acharem que esse tipo de assunto ele é importante para alguém, compartilhe. Você vai estar ajudando esse canal a chegar a mais pessoas. Porque o canal Candeias Luz é para trazer evolução espiritual, é proporcionar que vocês acessem a sua luz interior e brilhe. Assim, nós estaremos criando uma nova humanidade. Até mais e um grande abraço de luz, muita energia para todos vocês.